Deus seja louvado por mais esse dia de vida que Ele nos dá para estarmos aprendendo a Sua palavra. E nós vamos orar. Bom dia, minha irmã, pode ficar. Bom dia. Vamos orar para dar início. Tem muito lugar. A nossa escola bíblica dominical, que tem hoje por tema a promessa do Espírito Santo. Pedir a irmã Marta que ore nesse momento para dar início à nossa EBD. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada ao Senhor porque estamos aqui para aprender mais a Tua palavra e que a gente possa ter todo o ensino seu, Deus, com sabedoria, com dedicação, pessoa Janete, que vai passar essa palavra, Deus, nos orientar a sentir e nos orienta, Senhor Deus. E obrigado por tudo, nesse nome, Senhor. Amém. Amém. Essa nossa lição, estudo 10, a promessa do Espírito Santo, está nos capítulos 14 e 15 do Evangelho de João, que nós estamos estudando nesse trimestre, né? E nós sabemos que hoje, nós que somos os filhos de Deus, porque depois que a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, o Espírito Santo vem habitar em nós. Não era assim no Antigo Testamento, mas a chegada do Espírito Santo para morar em cada um que recebe Jesus Cristo, ele foi prometido por Jesus. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Nós vamos recitar o texto áureo que está em João 14:6. Vamos todos juntos? Disse: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem, porque a gente vai ver adiante quando os discípulos pediram a ele que mostrasse o Pai. Né? Jesus disse que o Pai já estava ali e eles ainda não tinham visto. Então, ninguém vem ao Pai porque Jesus estava ali como uma pessoa da Trindade representando o Pai. Se assim não fosse, ele dizia: ninguém vai ao Pai, né? Mas ele disse: ninguém vem ao Pai. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Nós vamos ver esses detalhes aqui. E neste momento, no início do capítulo 14, Jesus está ensinando aos seus discípulos. E ele começa a dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vejam bem, uma coisa que chama a atenção. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Agora, uma pessoa estava. Eu tenho duas irmãs que ela não é evangélica, né? Lê o Evangelho todo dia, ora, sabe quem sabe Jesus, mas a gente tem aquela crença de Nossa Senhora ajuda, intercessora, né? E vai pedir a Jesus e Jesus sai. Aí uma delas lê um poder cantando. Aí, né? Assim, a casa do meu pai tem muitas moradas, não pode ser onde é Deus. Subentende assim, eu penso no meu raciocínio, subentende que tem muitas moradas, quer dizer, no céu. Quando eu leio, eu fico floreando no céu, que eu fico sozinha lá no meu lado, meditando. Tem primeiro, quer dizer, quem fez coisa boa tem um lugar. Sim. É que se eu plantei o bem, quer dizer, eu vou ter um lugar melhor no céu. Sim. Lá O tipo de moradia, né? de moradia. Eu sempre digo, minha irmã, se tiver lá uma aluna daquela do Sem Terra, eu vou estar felicíssima. Não, eu sei.
Estou brincando. Eu sei, o marido assim. Mas eu entendo o que a irmã está falando. A irmã está falando de galardão. Os servos do Senhor aqui na terra, quando eles chegarem lá no céu, eles terão uma coroa. Nós teremos uma coroa de acordo com as obras que foram feitas. As obras não salvam, mas para efeito de galardoar que Deus, né? E a gente vai falar sobre isso agora, aproveitando a fala da irmã. Deus, nós pecamos lá no Jardim do Éden, né? Que Adão e Eva são nossos representantes de pecado lá no Jardim do Éden. E desde então, Deus busca o homem, Deus vai à procura do homem, Deus mandou profetas, Ele fez tudo para que o homem estivesse de volta à comunhão com Ele. Até Jesus Cristo, seu Filho, deu para que o homem estivesse de volta para a comunhão com Deus eternamente. Eternamente. Então, além de querer que o homem esteja eternamente com Ele, o Senhor ainda vai nos galardoar com aquilo que nós fizemos pelo Evangelho aqui na terra. A questão da moradia é porque nós, eu entendo o pensamento da irmã, nosso pensamento é que está bitolado pelo que a gente conhece. E o que a gente conhece como moradia é a casa da gente, não é? Então, claro que o nosso cérebro vai, todas as vezes que a gente ouvir Jesus falar que foi preparar morada, a gente vai pensar em casas de todos os tipos, de todos os tamanhos e tal, né? É lícito que a gente pense dessa forma. Porém, a nós foi revelado aquilo que nos interessa e que cabe dentro do nosso conhecimento limitado e humano. Como será essa casa? Cada um sonha do seu jeito. Né? O importante não é o tipo de casa, não é o tipo de construção, não é como será essa morada. O importante é que nós estaremos para sempre com o Senhor. Como será o céu? Se aqui na terra o Senhor faz por nós muito além do que pedimos ou pensamos, imagine o que é a eternidade com Cristo, né? Quando nós chegarmos lá, nós vamos nos surpreender, até porque quando nós chegarmos ao céu, a gente não estará mais nesse corpo. Esse corpo ele é muito limitador. E aí nós vamos receber um corpo novo, nós vamos ter a mente de Cristo, nós vamos olhar tudo com outros olhos. Hoje nós estamos olhando com os nossos olhos materiais. A irmã está certa, o importante é sonhar com o céu, irmã. Porque quando a gente sonha com o céu, a Bíblia diz que a gente deve estar com os nossos olhos nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Claro que a gente, enquanto estiver aqui, a gente vai lá lutar pelas coisas que a gente precisa aqui. Mas é bom que a gente esteja aqui com os olhos voltados para onde nós vamos morar eternamente, que é no céu com Cristo. Amém. Jesus ensina aos discípulos uma lição muito triste, porque neste momento aqui, Jesus estava falando sobre o retorno dele para o céu. A gente vê, depois que a gente termina de estudar os evangelhos, que muita coisa que ele falava para os discípulos, eles só foram entender depois que Jesus ressuscitou e voltou para o céu. Não é? Tinha coisas que Jesus falava que eles não entendiam. E sabe aquelas coisas que às vezes a gente ouve do outro, principalmente do outro que a gente ama, mas que a mente da gente não quer acreditar naquilo que a pessoa está falando? Então tem muita coisa que os discípulos entendiam, porém eles se negavam a entender que o mestre iria deixá-los. E que eles, porque qual era a sensação deles? Pensem no contexto. Eles estavam vivendo a opressão de Roma. Eles esperavam por um Messias que fosse como Moisés, que foi lá, entrou no Egito, peitou Faraó e tirou o povo que estava escravizado. Eles imaginavam que seria um Messias desse jeito. Aí vem Jesus e ele vai ensinar sobre a paz, não é? E ele vai falar de uma paz que é diferente dessa paz que a gente conhece. O que a gente entende por
paz. Bem, se não estiver brigando, se não estiver tendo confusão, se não estiver tendo guerra, se eu tiver saúde, se eu tiver dinheiro, se eu tiver onde morar, eu estou em paz. Não é? Aí, Jesus vem e começa a ensinar aqueles homens uma paz diferente, uma paz que vem de dentro, uma paz que só Ele pode dar. E quando eles estão começando a entender esse contexto, Jesus disse que vai embora. E agora? Vou ficar sozinho? Debaixo da opressão de Roma? Ele não vai nos tirar daqui, não vai mudar essa circunstância? Eles começaram a se entristecer por conta disso, né? E aí, Jesus disse, eu estou saindo, eu estou voltando para o Pai, mas não fiquem preocupados, confiem em mim. Eu vou, para onde eu vou preparar morada para vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Que coisa profunda. Quando eu olho para mim, humana, pecadora, eu penso, rapaz, o que Deus quer? Querendo companhia com esse tipo de gente. Não é? Porque nós somos tão limitados. A gente, basta piscar o olho e a gente já está pecando. A gente já está pensando em coisas que a gente não deveria pensar. Quando a gente trastete, a gente já falou que não deveria falar. A gente, como Paulo diz, né? Aquilo que eu quero, eu não faço, mas o que eu não quero é isso que eu faço. E é assim que a gente vive nessa luta todos os dias com a nossa carne. E Deus manda Jesus para morrer por nós. E Jesus volta para o céu a preparar a morada para que nós estejamos com Ele. Ao mesmo tempo, olhem para nós como a coroa da criação de Deus. Deus fez um ser humano perfeito no sentido da parte dele. Aquilo que, quando a gente olha para o corpo humano, gente, é uma coisa incrível, né? Eu não tenho habilidade nenhuma para a ciência da saúde, mas eu fico encantada com as funções do nosso corpo, e tudo no nosso corpo tem uma função. Até aquilo que a gente acha que não tem significado nenhum tem uma função. E quando perde, a pessoa fica como esse dia eu vi um senhor comentando que ele gosta muito de comer, que nem eu. E aí, ele falando que tinha feito a cirurgia de vesícula, né? E que quando a pessoa faz a cirurgia de vesícula, como ela tem a sua função, né? A pessoa fica com algumas debilidades nessa área da digestão, por conta da falta daquela parte do corpo, né? Aí a gente olha os pelos do nariz, que a gente fica, principalmente depois de certa idade, a gente tem que ter cuidado, né? Ficar parando, aí os pelos das orelhas, e a gente tem que ter cuidado, tudo tem uma função, tudo está conectado. Deus nos fez um corpo perfeito sob o ponto de vista da feitura de Deus. Deus nos deu uma alma, uma inteligência, uma capacidade intelectual incrível. A gente vê coisas que o homem cria, você fica admirada da maravilha. Quem deu aquela inteligência? Deus. Deus nos deu uma conexão direta com Ele, que é o nosso espírito, porque o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus. Então nós somos a criatura perfeita sob o ponto de vista de Deus. Por conta disso, por Ele, não é por nós. Ele foi preparar morada para que nós retornássemos para morar com Ele, porque nós somos tão importantes para Deus. E o diabo, que foi um anjo, que inicialmente foi feito um anjo de luz, um anjo, um ser perfeito, mas que se rebelou contra a autoridade de Deus e por isso foi expulso do céu. Por que ele tenta destruir o homem? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Porque Deus nos tem como importantes para Ele, tanto que deseja que a gente volte a morar com Ele lá na eternidade. E Jesus disse que Ele mesmo viria para buscar a cada um de nós. Ele nos deu essa promessa. Nós temos essa esperança, essa expectativa. E como Jesus é o caminho, é a verdade, nele não há engano, nele não há mentira, nós cremos.
a palavra de Deus, porque a pessoa que não crê na Bíblia, ela ainda não está apta para entender o milagre da salvação. O milagre da salvação, ele só ocorre a partir da fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos viver desta expectativa, porque a esperança é aquilo que não se vê. Mas pela fé nós já vemos, porque Jesus é a verdade. Ele disse que nós seríamos salvos através do sacrifício dele e que um dia nós voltaríamos para estar com ele. E ele prometeu que nós não ficaríamos sozinhos, que ele enviaria o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo. Ele estaria para sempre aqui. Ele tem uma função específica. Cada pessoa da Trindade e o Espírito Santo é uma pessoa. Se você ouvir alguém falar assim, o Espírito Santo é uma força, é uma energia, não é. O Espírito Santo é uma pessoa. É a terceira pessoa da Trindade. Ele tem uma função específica e ele está em nós, em cada um de nós que está aqui. E ele não está em qualquer pessoa. E ele faz a diferença na nossa vida a partir do momento que a gente recebe Jesus Cristo como Salvador. Se a gente olhar bem, quando nós não tínhamos a Jesus, a gente é como a Bíblia diz, como uma folha seca caída no chão, né? O vento passa, aí a pessoa fala uma coisa, a pessoa é mesmo. O outro passa, fala outra coisa, é mesmo. Mas quando a gente tem o Espírito Santo em nós, ele nos ensina, ele nos admoesta, ele nos adverte de que aquilo que nós estamos fazendo, se estamos no caminho certo ou não. O Espírito Santo ele tem uma função. Então Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E neste capítulo 14, versículo 6, leiam aí o que está escrito na Bíblia, não é no papel não. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Certo. Eu dei a referência errada. Foi? O 5. Disse-lhe também: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho da minha. Então Tomé, ele estava confuso. E era legítima a confusão que ele estava sentindo, a dúvida de Tomé era legítima, porque ele, algumas coisas ainda não estavam claras para os discípulos. E a sensação de ficar sozinho naquela circunstância em que eles estavam vivendo era muito triste, perigosa, preocupante, né? E por isso Tomé fez essa pergunta. O contexto dessa pergunta de Tomé é que minutos antes Jesus tinha dito que iria para um lugar que eles não poderiam ir. E aí Pedro, não, eu vou para onde o Senhor for. Não, você não vai poder ir. Aí o contexto é isso aí, a confusão maior mesmo. Exatamente. O Filipe também, ele quer que Jesus mostre o Pai, né? Que é o 14, de 7 a 14. Pode ler. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, porque nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não lhe tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: Mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Glória a Deus. Que resposta completa, né?
Testamento, né? Jesus ele está mostrando o Pai nas suas ações, nas suas palavras, naquilo que poderia ser mostrado e que poderia ser entendido humanamente. Quando nós estudamos esse contexto de Jesus sendo o caminho, sendo a verdade, sendo a vida, nós vamos ver aí, com base no Antigo Testamento, que Deus sempre se revelou para o povo dentro desse contexto de que Ele é o caminho. Veja aí quem está com Deuteronômio 5, 32 e 33. Por isso tenham o cuidado de fazer tudo que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, para que tenham vida, tudo lhes vá bem e os seus dias se prolonguem na terra da qual tomarão posse. Pronto, é Deus orientando o povo de Israel, né? Após a saída do Egito, para que não se desviasse do seu caminho. O que é que acontece quando nós estamos viajando e erramos o caminho? A gente perde tempo e a gente, se não voltar para aquele ponto onde errou e voltar para ir pelo caminho certo, a gente vai ter sérios transtornos e prejuízos, né? E é neste sentido que Jesus é o caminho. A gente tem que caminhar de acordo com a orientação dele para que a gente chegue ao lugar onde ele está nos preparando a nossa morada. Se a gente não andar pelo caminho, a gente não chega neste lugar, nessas casas especiais, né, irmã Antônia? Então, ele fala também aqui, Isaías 30, 21. E os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo, este é o caminho, andai nele, sem vos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. 30, 21, Isaías. E 35. E o 35, 8. E ali haverá uma estrada, um caminho que se chamará o caminho santo. O inimigo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhastes, até mesmo os loucos não errarão. Que bênção, né? Interessante, eu acho, esse versículo. Até os loucos não errarão o caminho. Uma vez, tem hora que a gente fica assim, como a irmã Glória disse, parada pensando em algum detalhe, né? Aí, como é que a pessoa que não tem juízo vai aceitar Jesus como Salvador? Se ela não está dentro das suas faculdades mentais. Uma vez eu vi uma pregação sobre isso, abordando esse texto bíblico aí. Nem os loucos errarão o caminho. 35:8, não foi que você leu? Salmo 27:11. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Isso. Então a gente só pode caminhar no caminho do Senhor se nós formos ensinados. Essa é uma das funções do Espírito Santo, é ensinar. Ensinar para que nós estejamos andando no caminho e que nós ensinemos para outras pessoas a andar no caminho. O Espírito Santo, ele nos ensina, mas não é para nós ficarmos para nós mesmos, é para nós também ensinarmos para outras pessoas. Quando nós ensinamos aquilo que o Espírito Santo nos ensinou, ele próprio vai trabalhar na mente de quem está ouvindo, convencendo aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Olha que pessoa especial é o Espírito Santo. Ele ensina, ele manda que você ensine e ele vai estar trabalhando na palavra de Deus, que é fiel para ser cumprida por ela mesma. E essa palavra de poder, ela exerce uma função salvadora na vida de quem ouve. Por isso que é importante anunciar.
e dentro da sua humanidade, ele cumpriu aquilo que o Pai determinou e por isso ele tem a autoridade para dizer que ele era a verdade. A palavra diz que ele não é homem para que minta. Então o Senhor, ele cumpre a sua palavra, ele é a verdade. Eu sou a vida. Se ele ensina o caminho, ele garante isso. Se ele tem autoridade e integridade na verdade que é ele, então ele tem também o dom da vida. Esta vida com Cristo, ela começa no momento que nós, seres humanos limitados, cremos que Jesus é o Salvador, Filho de Deus, que veio para a terra para morrer por nós. E declaramos com a nossa boca que assim estamos aceitando e passamos a praticar aquilo que Jesus Cristo está nos ensinando. Essa vida começa aqui. O céu, ele começa aqui. Ir para essa morada eterna é o último estágio da nossa vida aqui. E lá nós vamos viver eternamente com o Senhor. Este é um dos milagres, né? As Déboras estão trabalhando com o tema milagres neste mês de agosto e eu tenho meditado muito nesse tema, em vários milagres que acontecem no dia a dia das nossas vidas, né? O milagre do Senhor nos salvar, o milagre do Senhor nos manter aqui na terra, dentro do caminho, o milagre do Espírito Santo nos conduzir para a vida eterna com o Senhor, para morar com Ele. Tudo isso é milagre, porque se a gente olhar para a nossa condição humana, a gente não tem condição nenhuma, se não for pela capacitação do Espírito Santo para chegar às moradas eternas. Na segunda parte aqui nos fala sobre essa promessa da chegada do Consolador. Deus, ele encaminha a história. Tem pessoas e tem religiões que acham que o Antigo Testamento não tem importância nenhuma, já que nós estamos vivendo numa época do Novo Testamento. Então a gente não precisa estudar o Antigo Testamento. Isso não é verdade. A Bíblia é completa e todos os livros que aí estão, eles estão aí para o nosso ensinamento. E a gente precisa estudar sim o Antigo Testamento. Alguém aqui já trabalhou em uma peça de teatro? Pronto. Quando a gente vai fazer uma peça de teatro, a gente tem que se preocupar com vários detalhes, não é isso? Não é só ir até lá e encenar. Tem que né? fazer, eu já fiz quando era garoto. Pronto. Tem que se preocupar com um cenário, não é? Os personagens têm que ter uma história, eles têm que ter um figurino. Até chegar na encenação tem muita coisa para ser preparada. Então, o Antigo Testamento, ele é uma preparação de um cenário cuja peça vai ser exibida com a chegada de Jesus à Terra. Olhem que desde o começo, Deus criou o homem e a mulher, criou tudo que existe. Aí eles pecaram e o Senhor disse que viria um que nasceria da mulher e que esmagaria a cabeça da serpente. Olha que isso está lá no comecinho do livro de Gênesis. Tudo mais foi preparado para que um dia este que esmagaria a cabeça da serpente chegasse ao mundo. Foi uma preparação. É preciso que se estude o contexto do Antigo Testamento para que a gente entenda o Novo Testamento. Quando a gente vê as palavras de Jesus, a gente vê que ele cita todo o tempo, né? O Antigo Testamento. Todo o tempo. Jesus veio para cumprir a lei. Ele disse que ele não veio para abrogar.
Ele nunca largou o homem ao seu bel prazer. Ele nunca largou o ser humano, a terra, a existência, como alguns pensam. Não, Deus fez o homem e largou aí, e aí cada um por si, Deus por todos. Não é assim. Ele dirige a história, ele caminha na história conosco para um fim que é o propósito dele, que são aqueles que quiserem voltarem ao convívio com ele. Mas isso não é uma imposição, é uma escolha. Ele, desde o Éden, ele procura um homem, ele usou os profetas, ele mandou líderes para estarem ensinando para as pessoas como se manter no caminho que leva ao céu. E mesmo conhecendo os planos de Deus, os homens continuaram pecando, e nós, que somos seres humanos, falhos e pecadores, ainda continuamos pecando, e muitos ainda rebeldes, sem querer este retorno para a casa do Pai. Mas a gente tem que continuar batendo na porta e insistindo com a palavra de Deus, para que as pessoas venham a conhecer esse Deus. Foi preciso que Deus mandasse seu Filho para morrer, para trazer o ser humano de volta para o seu convívio. Jesus Cristo cumpriu a sua missão, mas a decisão de voltar para Deus é pessoal. Nós temos o livre-arbítrio e a gente tem que respeitar o livre-arbítrio das pessoas. Deus não fez o inferno para o homem, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Deus fez o céu para a morada do homem com ele. Mas o homem é quem decide, a escolha é pessoal. Para poder receber o Consolador, amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo conforta, encoraja, intercede, defende. Olha quanta coisa o Espírito Santo faz por nós. Ele faz toda a diferença na vida de quem tem o Espírito de Deus. Nós vemos a diferença, irmãos. A nossa vida ela é marcada antes de Cristo e depois de Cristo. A história da nossa vida é igual à história da humanidade. Antes de Cristo e depois de Cristo. Porque depois de Cristo recebemos o Consolador e Ele faz isso. Gente, não tem um momento mais difícil na vida de uma pessoa em que o Espírito Santo não seja capaz de confortar, de consolar uma pessoa em suas perdas, em suas necessidades, né? Nos encoraje. Quantas vezes a gente está desanimado e na hora que a gente busca, que a gente lê a palavra, que a gente ora, o Espírito Santo vem e nos encoraja para a caminhada nessa vida que não é fácil. Ele intercede diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Quantas vezes a gente não sabe orar, a Bíblia diz que a gente não sabe pedir como convém. Que bom saber que temos um intérprete, né? Diante de Deus. Quantas vezes eu estou orando e eu digo, Deus, eu não sei como dizer isso. Eu não sei como pedir. Eu não sei como orar por determinadas situações. Mas eu creio que o Espírito Santo vai fazer essa tradução das minhas necessidades e daquilo que eu estou dizendo, e Ele intercede diante de Deus, transportando as nossas palavras de uma forma legítima, para que Deus ouça e responda as nossas orações. Ele nos defende, como nós podemos, o texto diz que é como um advogado dentro de um tribunal. Muitas vezes a pessoa que está sendo defendida ali, ela nem fala, a depender do tipo de audiência, só quem fala é o advogado. E vocês já viram um júri aqui no Brasil? Não estou falando daqueles júris americanos de filme, não, porque tem muita coisa que é diferente daqui do nosso rito, né? Mas quando tem um júri, o réu, aquela pessoa que está sendo julgada, ela conta no início, logo no início daquela audiência, porque o júri é uma audiência, né? Logo no início se relata o processo todo
E depois o réu ele é ouvido e ele vai contar a versão dos fatos daquilo que ele fez ou negar, a depender, ele vai contar a versão dele. E depois, só quem vai falar é a acusação e a defesa. A pessoa que está sendo julgada, ela não vai mais falar. Ela tem um momento de falar e depois ela não fala mais. O Espírito Santo, ele nos defende e ele age como um advogado nosso, como um defensor nosso, como alguém que está ali intercedendo, transportando para Deus as nossas palavras. Ele é uma pessoa muito importante dentro do contexto da vida do cristão. Enquanto nós estivermos aqui na terra, a gente vai precisar desta pessoa da Trindade para nos ensinar, nos orientar dentro do caminho para nós voltarmos para o Pai. Bom dia. Jesus instruiu os discípulos sobre o que iria acontecer, não é? Está aí em João 14,16, alguém lê aí? Eu rogarei ao Pai que ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aleluia. Então foi ele que disse que ele daria esse Consolador para estar conosco para sempre, porque eles estavam se sentindo muito sós, a partir do momento que Jesus disse que voltaria para o Pai. Quando a gente vai estudar sobre o Espírito Santo, aí a gente vê diversas funções, papéis que o Espírito Santo vai ter na igreja, junto com nós, conosco, né? Discípulos do Senhor. O Consolador, o advogado, o intercessor. Mas tem uma palavra que eu só queria acrescentar isso aqui. É chamado de paracleto. E eu sempre vi ela paracleto, aí resolvi investigar o que significava paracleto. Era uma palavra de origem latina, romana. Era um personagem que tinha no exército romano, né, daquelas legiões, e que quando o exército estava avançando para uma guerra futura, ou seja, hoje o pessoal vai de avião, vai de navio, vai de submarino, são transportados, mas naquela época era a pé, a maioria dos soldados ia a pé. Então a jornada era longa e poderia chegar já cansado para a batalha, e às vezes enfrentar um inimigo forte. E às vezes a região onde eles iam enfrentar era uma região inóspita para eles, porque o inimigo já estava habituado àquela região. Então pronto, o que era o papel do paracleto? O paracleto era diversos personagens que ficavam no meio da tropa dizendo: vocês são fortes, vocês são o império, o exército de Roma, vocês venceram a batalha tal, então vocês têm capacidade. Vocês fazem parte do Império Romano. O Império Romano tem força. Lembre-se, eles estão com medo de vocês também. Então ele era assim, ele estava para animar, lembrando as vitórias passadas, lembrando as capacidades que eles tinham, lembrando que eles tinham uns aos outros. Ou seja, eram só repetindo palavras no meio dos soldados. Não é a função do Espírito Santo. Exatamente assim que ele faz conosco, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Acho engraçado, interessante que o próprio Jesus fala: eu pedirei ao Pai. É um pedido pessoal. É isso. E como é importante ter o Espírito Santo, irmãos, a gente nota a diferença, como vou repetir, né? Como nós éramos, como nós somos e como a gente vê as pessoas que ainda não têm o Espírito Santo. Como a ação é diferente. Aí a gente diz assim, mas as coisas que acontecem, lá em Eclesiastes, Salomão diz que tudo sucede a todos. Não, tudo que acontece com uma pessoa que não tem o Espírito Santo, acontece com aquela que tem. Enfermidades, dificuldades financeiras, problemas na família, tragédias, tudo acontece. Qual é a diferença? Ter esse animador dentro de nós nos capacita a viver de forma diferente das outras pessoas que não têm. Isso é verdade. Reage totalmente diferente. Com certeza. Aquela pessoa que tem essa pessoa que é o Espírito Santo habitando em nós. Ele nos faz reagir de forma diferente
dá força. vicissitudes da vida. No lugar segundo você tem uma tragédia na família, ele dá fortaleza. Me lembro assim, quando a pessoa fala com minha sobrinha, que houve um acidente, eu sei que primeiro eu deixei minha irmã que está com problema de saúde, aí a psicóloga proibiu ela ir para casa de banho. Lude, ela tem labirintite, tem isso que lá, né? São católicos, mas são católicos praticando, né? Adoeceu, com 3 dias adoeceu, levou o bonde para esse amigo da praia, chegou lá, o bonde deu uma dorice lá, da cabeça, da pega, da tragédia. Foi muito forte. Precisa ter o Espírito Santo para poder explicar, né? Aí, ela, Luz trouxe a Glória, eu estou para fazer isso, eu vou para lá. A da Cláudia, se essa quiser, não vai Léo, não, vou ficar com ele. Aí daqui a pouco aí, o menino foi lá que falaram a meus filhos, aí falaram, mãe, a senhora não vai mais para a casa de Chermoni, não, ficar lá não, porque senão só pode descer, mãe, a senhora mora sozinha, assim, aí começou a falar assim, um bocado de coisa assim. Eu falei, não é isso que eu vou adoecer. Eu estou ajudando ela quando derrubar e me fortalecer. Ele Deus me ajuda, mas só tem que fazer a sua parte, só vai, depois eu vou lá, pai e tal. Aí eu falei, não. Eu falei, não, tá, eu vou ver. Aí ele ficou me marcando, me ligava todo dia para ver se eu estava em casa ou na casa dela. Aí eu pedia perdão a Deus, eu não tinha. Oi, tudo bem? Não, tô aqui, vou sair, tô ligando, vou sair. Olha, não posso conversar hoje não para poder me descobrir. Eu menti, eu pedia perdão a Deus, que é com uma boa causa. E eu fiquei 3 semanas com ela na terra, eu fiquei até ela melhorar, fortalecer da filha. E o Espírito Santo dá força, mesmo que quando ela viu aquela agonia, aquela agonia que ela é depressiva, né? E agora a mãe está em crise. Eu levei ela para casa. Aí fui para em Salvador. O Espírito Santo fortalece, que eu sentia, vinha palavra. Capacita. Vinha coisa na minha. Mas a Débora estava orando por você, para você ser o espelho lá nessa família. Vinha cantos da minha boca, sem eu saber, que eu não sou boa de canto, né? Aí ela, que canto, glória. As Débora, você foi um dia lá com ela, você viu, né? Você foi um dia com as Débora? Você viu, né? O inimigo é usar. Mas vamos deixar gravado a Gildete, senão a gente... E Jesus Cristo disse aqui, Sai quando eu o for testemunho. e vos preparar lugar, forte, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele disse que mandaria este Consolador para nos capacitar a retornar para ele, né? E Jesus apresenta quem é o Espírito Santo e oferece a sua paz, que está em 14 de 15 a 31. Eu não vou ler esse texto, mas vocês podem ler, né? Porque essa paz, ela não é uma ausência de guerra. Essa paz, ela é inexplicável, ela acontece nos momentos mais difíceis e mais improváveis. O Senhor nos dá paz. E as pessoas às vezes pensam até que nós somos cínicos, né? Cínicos, insensíveis, alienados. São muitas as palavras que se usam para nos qualificar ou desqualificar. Porque nós temos essa paz que o mundo não conhece. E essa paz, ela é inerente a quem tem o Espírito Santo. Essa parte da palavra de Deus, essa semana eu estava falando, eu peguei um versículo com palavra de paz, porque é uma falta de paz, né? Aí dizendo a eles que o versículo fala que ela excede o nosso entendimento, porque as pessoas olham para a situação e dizem que a pessoa vai ser doida, passando pelo que está passando, e ela está ali, plena, equilibrada. Nós estamos sentindo da mesma forma que as outras pessoas, só que nós sabemos que esse conflito, essa falta de paz, ela vai durar pouco tempo, porque é errado. Eu li uma outra coisa assim, é errado a gente dizer que vamos buscar paz, porque nesse mundo nós não vamos ter paz. A paz nós vamos encontrar lá no reino eterno. Então, a nossa luta é essa, que a gente possa crescer, que a gente possa ser aceito lá no reino de Deus, porque a paz é lá. Esse negócio de fazer esses congressos, esses seminários, é bom que se fale de paz, mas aqui a gente não vai encontrar isso, é uma ilusão.
que o mundo fala. A gente pode até ter paz com ausência de guerra. Não é? Com ausência de guerra. Mas essa paz que excede todo o entendimento, como a Bíblia fala, só tem quem recebe o Consolador. E só recebe o Consolador quem reconhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor. É um efeito cascata, né? Jesus apresenta bem o Espírito Santo e ele oferece paz de coração, sem perturbação interna. Essa é a verdadeira representação da paz que vem de Jesus Cristo. Não tem gente que é perturbado? Então a gente precisa anunciar Jesus para os perturbados, para que eles recebam o Espírito Santo e tenham paz. Porque só tem paz quem tem Jesus. Quando eu era criança, tinha um inédito que se cantava no coral infantil: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama este mundo, lá no céu não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo, lá no céu tem morada. Essa paz só tem quem tem Jesus Cristo. E essa perturbação interna, essa falta de paz é sinônimo de falta de Deus. Todos nós que temos a Jesus, que temos o Consolador, em determinado dia da nossa vida a gente amanhece não perturbado, mas angustiado. O apóstolo Paulo fala isso, né? Dessas fases que a gente passa na vida. Mas quando a gente se sentir assim, a gente deve clamar ao Senhor para que a sua paz reine dentro de nós. Porque quando ela reina dentro de nós, ela vai exteriorizar através das nossas palavras e das nossas ações. E finalizando esse período aqui dessa fala de Jesus, ele fala de paz. E eu também lembrei, na hora que eu estava lendo esse texto, de um hino que eu gosto muito, que é o hino 347 do cantor cristão, né? Ele diz assim: se teu coração de fé em paz, bem contente, alegre sempre te acharás. Se teu coração de fé em paz, terás que o arco-íris cada nuvem traz. Que bom é ver o arco-íris, né? E como aquilo nos faz bem quando a gente para, a gente olha, depois de uma chuva, de uma tempestade, olhar para o arco-íris, isso nos dá paz. E já imaginou essa sensação de paz? Cada vez que a gente olhar para uma nuvem, ver um arco-íris, é assim que é a vida de quem tem a paz que só Jesus Cristo pode dar. Depois que ele falou da paz, ele encerrou dizendo que o traidor estava chegando. E isso fez com que os discípulos ficassem preocupados, porque aí já estamos passando para a fase seguinte, estava se aproximando o momento em que ele se afastaria dos discípulos, né? E finalizando aqui, Jesus é a videira verdadeira, a videira que é aquela árvore que produz a uva, ela é um símbolo de Israel. Eles conheciam muito bem. No Antigo Testamento nós vamos ver muitos textos bíblicos falando sobre a videira, e ele usa uma ilustração. Jesus usava muito na sua linguagem, né, como um grande educador, um grande mestre. Ele usava palavras e exemplos que o povo conhecia para que eles pudessem entender. E eles conheciam muito bem a cultura, o cultivo da videira e como eram as folhas, os galhos, como ela era plantada. E os galhos precisam de um estrado, não é? Todo mundo aqui já viu uma videira, né? Aqueles galhos são tão frágeis que para eles sustentarem os frutos, eles precisam de um estrado para estar ali sustentando eles. Precisa
está ligado na videira, que é o tronco, que é o Senhor, e precisa de sustentação, porque senão, na hora que os frutos vierem, eles vão ser desgalhados. E nós, como servos, precisamos permanecer na videira, porque se nós não estivermos ligados com Cristo, nós não vamos conseguir ser sustentados. Precisamos permanecer no amor de Jesus, para que esse amor nos sustente. Os discípulos, eles devem continuar a missão de Jesus no mundo, mas para isso, nós que somos discípulos do Senhor, discípulos atuais, precisamos estar ligados nele, que é a videira. No Antigo Testamento, esse texto de Isaías de 1 a 7 vai mostrar Israel comparado com uma videira. Vocês podem... Isaías 5, né? Isaías 5, 1 a 7. de 1 a 7. E a oposição do mundo. Nós sempre teremos essa batalha como servos de Deus, como Israel de Deus hoje, de enfrentar a oposição do mundo. Jesus nos alertou. Nós aqui no Brasil temos toda a liberdade de culto e nós podemos usar nossa Bíblia, vender, doar, ler em público, fazer cultos, ministrar a palavra. É uma bênção essa liberdade que temos, mas isso não ocorre em muitos países. Muitos missionários, para entrar nesses países, precisam entrar como médicos, enfermeiros, jogadores de futebol, técnicos e várias outras profissões, professores, porque lá é proibido de ter essa liberdade que nós temos aqui. E o Senhor Jesus disse isso aos discípulos, que todos aqueles que crescem e que aceitassem a Ele, iriam sofrer oposição, inveja, perseguição, sofrimento por obedecer a Cristo. Todas as vezes que nós passarmos por isso aqui, devemos passar sabendo que foi dito por Jesus, que a gente precisa ter esta pessoa da Trindade conosco para sobreviver, sobrepor e vencer essa batalha. Nós temos a liberdade, mas muitos dos nossos irmãos hoje estão na igreja perseguida, presos, mortos, sofrendo, e nós devemos orar pela igreja perseguida para que os irmãos tenham um pouco de paz. Se não é paz com ausência de guerra, mas que pelo menos essa paz interna possa ser alcançada pelos nossos irmãos que estão na igreja perseguida. Jesus, concluindo, né, ele nos ensina, mas ele promete um mentor para ajudar a quem ensina e a quem aprende, como nós falamos aqui, né? O Espírito Santo, ele capacita a todos nós, quem está ensinando, quem está aprendendo, porque quem está aprendendo hoje vai estar ensinando amanhã. Ou ensinando numa classe, ou ensinando numa conversa pessoal. Na família, né? Na família. Eu estava assim, refletindo sobre eu mesma, e esses dias eu vi uma pastora na internet, que eu não sei quem é, nunca tinha visto, um vídeo bem curtinho, e ela falando que ela ministra a palavra para muitas pessoas, mas que ela não tem nenhuma habilidade para fazer evangelismo pessoal. Então veja como o Senhor nos capacita. Já tem pessoas que sentou ali de junto para bater papo com alguém e já está evangelizando, né? Uma facilidade que tem. E o Espírito Santo capacita a quem ensina, quem aprende em algum momento da sua vida vai estar ensinando também. De uma forma maior ou de uma forma pessoal, que é um talento e que é um dom que o Senhor dá para algumas pessoas, né? E que nunca nos falte a presença e usufruir da bênção que é ter o Espírito Santo em nossas vidas. Amém. Vamos
encerrar essa EBD. Eu também gostei, porque ela disse que Agradecemos. cada um de nós tem um dom. Todos nós somos pastores, independente do momento e do lugar onde estivermos. Porque eu mesmo não tenho dom de ir para frente da aula, mas eu gosto de sentar e ver alguém, já vou falando do amor de Jesus. Agora no tererê. Hoje eu estou falando assim, das pessoas, a liberdade de falar fora. Você viu na internet, aquele missionário que foi misturado a boca, não sei se é fake. Ah, eu vi. É fake aquilo? Olha, são tantas coisas que Mas as acontecem coisas na acontecem. igreja perseguida que a gente não deve duvidar. Não, porque não, As eu coisas, não sei se eu falar. coisas terríveis. Agora, Vocês já viram recentemente, Portas Abertas? A revista? Nada absurdo. essa semana passada, eu não sei como é que está hoje a situação, mas eu estava vendo os noticiários de Bangladesh, é um país ali próximo da Índia, né? Então, naquela região. Então ali tem uma mistura de a religião hindu, muitos muçulmanos e muitos cristãos. E não sei se é presidente, a líder do país, renunciou. E aí ficou aquele vácuo no poder. Quem que está mandando no país agora? E durante uns 3 dias, os grupos muçulmanos, não vou dizer que são todos muçulmanos, mas os grupos radicais muçulmanos saíram perseguindo os cristãos por tudo quanto é lado, matando, invadindo os templos, por ausência de quem estava no poder e não havia mobilização do exército, da polícia, para poder conter as multidões por diversos motivos. Um deles, a perseguição religiosa. Isso é natural em alguns países. Em alguns países. É verdade, é verdade. Então, a gente deve valorizar a nossa liberdade de culto, né? Nós, no Brasil, a gente não valoriza tanto essa bênção que é sermos um celeiro de missionários. Nós somos um país que envia muitos missionários, glória a Deus por isso, né? Para outros países, devemos estar orando por aqueles que já estão nos lugares onde estão sendo perseguidos. Vou pedir a Ana que ore, encerrando essa classe, e agradecendo ao Senhor por estes momentos. Poderoso Deus, Tu és grande, perfeito e maravilhoso, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor nos permitiu abrir os olhos. Muito obrigado por essa aula, Senhor, onde aprendemos cada vez mais de Ti e do Teu Espírito Santo que reveste a nossa alma. Senhor, muito obrigado. Como é bom Te louvar e engrandecer o Teu santo nome, Senhor. Continua cuidando de nós e nos dá um culto segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Amém, Senhor. E que venhamos aprender, Senhor, não só olhando, mas ouvindo, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Muito obrigado por tudo, Senhor. Te louvo e te agradeço por essa classe, Senhor. Pelos nossos colegas, Senhor, que chegaram aqui bem cedo, Senhor. Se disponibilizaram, Senhor, a vir assistir para aprender cada vez mais de Ti. Por isso te louvo, Senhor. Agradeço pelo professor Adervan, Senhor, que está sempre solícito e disposto, Senhor, a estar pregando e ensinando a Tua palavra. Por isso te louvo e te agradeço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Parabéns, papai. Salve. Papai de muitos, esse daqui, viu? Cadê?